Vamos começar essa nossa análise com uma pergunta bem direta. Uma que com certeza já passou pela cabeça de muita gente que estuda ou já tentou estudar um novo idioma. Sabe, é uma situação que chega a ser frustrante, né? De um lado, tem aquela pessoa que passa anos e anos em cursos, mas parece que não sai do lugar, mal consegue manter uma conversa básica. E do outro lado, a gente vê gente que num piscar de olhos parece que já está falando fluentemente. Então, qual é o segredo aqui? Será que é uma questão de ter um dom, de ser algum tipo de gênio? Ou será que a forma como sempre nos ensinaram a aprender um idioma está, na verdade, fundamentalmente errada? Pois é, a gente cresceu ouvindo que fluência é uma questão de anos de dedicação. Mas se isso fosse verdade, como é que a gente explica alguém que estuda, sei lá, uma horinha por semana durante 5 anos e avança tão pouco, enquanto outra pessoa com 6 meses de imersão total simplesmente dispara? E aqui, olha, tá a primeira grande virada de chave. O que realmente importa não é o tempo que passa no calendário, são as horas de contato real, de contato efetivo com o idioma. É uma mudança de perspectiva que, sinceramente, muda o jogo completamente. Certo. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. E a boa notícia é que não precisa ser no achismo. Existem dados bem concretos sobre essa questão, sabe? Dados baseados em décadas de pesquisa. O Foreign Service Institute, o FSI, é basicamente a maior referência mundial nesse assunto. O trabalho deles não é criar teorias, é observar adultos aprendendo idiomas de forma metódica, com foco, com imersão, para prepará-los para o trabalho. Então, os números que eles levantaram são o resultado direto dessa observação na prática. E o que esses dados mostram pra gente? Bom, para um falante de inglês, por exemplo, chegar na fluência em idiomas próximos como espanhol ou francês leva em torno de 600 horas. Para nós que falamos português, esse número seria bem parecido para aprender inglês. Agora, para idiomas de dificuldade média, tipo alemão, já sobe para umas 750 a 900 horas. E para os bem diferentes, como mandarim ou árabe, aí o salto é enorme, vai para 2.200 horas. Mas o ponto-chave para focar aqui é esse número mágico, mais ou menos 600 horas. Agora, vamos pegar esse número e transformar em algo prático. É nesse ponto que a matemática mostra por que o método tradicional muitas vezes não funciona e por que o método imersivo dá tão certo. Olhem só a diferença nesse gráfico. Em um curso tradicional, com aquelas poucas horas por semana, o contato real com o idioma acaba sendo, sei lá, umas 10 horas por mês. Em 5 anos, isso mal chega perto das 600 horas necessárias. Agora, olha só o ritmo imersivo. A diferença de intensidade é brutal. Então, como é que a gente traduz essas 600 horas num plano de 6 meses? Se a meta for uma dedicação de umas 3 horas por dia, 6 dias na semana, o resultado em 6 meses é um total de mais de 450 horas de contato. Isso já coloca qualquer pessoa num nível de conversação bem sólido. Percebe o padrão? Não tem mágica nenhuma, é pura matemática. Mas, peraí, se a lógica é tão simples, se é só uma questão de acumular as horas necessárias, por que, mesmo com essa informação em mãos, tanta gente ainda não consegue? Se a resposta fosse só matemática, o sucesso seria garantido para quem se dedica, mas não é bem assim, né? E isso levanta a questão mais importante de todas. Muita gente se pergunta, né? Como é que se cria um sistema, um ambiente de verdade para ficar completamente imerso num novo idioma? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar num método que responde exatamente a isso. Um caminho para construir um ambiente que leva à fluência de um jeito bem mais natural e constante. E a chave para responder essa pergunta tá numa mudança de pensamento, sabe? A questão não é quantas horas se dedica ao estudo, mas sim como se vive essas horas. O lance é transformar o aprendizado em uma parte orgânica do nosso dia a dia. Então, para começar, vamos encarar de frente o tal dilema da fluência. Quase todo mundo acha que para aprender uma língua nova precisa de uma força de vontade de super-herói, um esforço gigantesco. Mas a verdade? Essa abordagem ela quase nunca funciona no longo prazo. O segredo, então, é virar a chave. Em vez de tentar se forçar a estudar mais e mais horas, o objetivo real é fazer com que o idioma simplesmente nos rodeie, que ele se torne parte do nosso ambiente, sem a gente nem perceber, sem esforço. Tá, mas como se faz isso na prática? Através de um princípio que é a base de todo esse sistema. A constância vence a intensidade. Parece simples, né? Mas essa ideia muda completamente o jogo.
Essa frase aqui é a regra de ouro. O nosso cérebro ele foi feito para aprender com repetição, com exposição constante. Ele não funciona bem com maratonas de estudos seguidas de 10 dias de folga. Essas explosões de esforço, na verdade, criam esquecimento, não fluência. E olha só como isso fica claro na prática. De um lado, o método que falha. Estudar 8 horas num dia e depois sumir. Do outro, o que funciona. Aumentar a exposição um pouquinho a cada dia. Pensa assim, é como ajustar a luz de um quarto, sabe? A gente vai aumentando aos poucos até que a iluminação fica natural, confortável. Certo, vamos então para a parte prática, o como fazer. Como é que se monta esse sistema? É isso que a gente vai ver agora no sistema de imersão progressiva passo a passo. Esse sistema se apoia em 3 pilares. O primeiro, que é o coração de tudo, é o estudo ativo focado. Uns 20, 40 minutos por dia sem distração, só para entender a estrutura da língua. Depois, vem um truque que é genial. Ensinar o algoritmo das redes sociais a trabalhar a nosso favor. E por último, uma regra importante, priorizar o input, ou seja, ouvir e ler muito, antes de se preocupar em produzir, em falar e escrever. E aqui está o pulo do gato para fazer isso. Aquele tempo que a gente já passa no celular pode virar uma ferramenta de imersão poderosa. A estratégia é simples, criar contas novas no TikTok, no YouTube, onde for, dedicadas só ao idioma que se quer aprender. Curtindo, salvando e assistindo só conteúdo naquela língua, o algoritmo aprende. Em poucas semanas, o nosso feed vira uma verdadeira escola invisível. E é aí que uma coisa fascinante acontece. Quando essa exposição ao idioma está ligada com emoção, com interesse genuíno, a aquisição acelera. É como se o cérebro baixasse a guarda, sabe? A resistência diminui e o aprendizado flui, que é uma beleza. Isso nos leva ao que a gente pode chamar de caminho de menor resistência. Aprender não precisa ser um sacrifício. Usar memes, vídeos, músicas que a gente realmente gosta torna o contato com a língua algo frequente e não doloroso. Essa conexão emocional é o que faz a informação grudar na memória de longo prazo. Mas e naqueles dias que bate o cansaço? A regra é clara, não quebre o fluxo. Mesmo que não tenha energia para sentar e estudar, ouvir um podcast, deixar a língua tocando de fundo, isso mantém o contato. O mais importante é não passar mais de 2 dias sem nenhuma exposição. É a consistência, lembra? Ela é a chave. E quando todos esses pequenos hábitos se juntam, uma coisa muito poderosa acontece. A gente entra no caminho para a fluência. Um caminho que é construído com a força do momentum, da inércia que a gente ganha dia após dia. A analogia do volante de inércia ou flywheel é perfeita para isso. Aprender um idioma é como tentar girar um volante daqueles bem pesados. No começo custa, exige um esforço. Mas se a gente empurra um pouquinho todo o santo dia, ele ganha velocidade e começa a girar sozinho. Agora, se parar, tem que começar todo aquele esforço do zero de novo. E agora, se a gente bota isso em números, o impacto da constância fica gritante. Olha só, 1 hora por semana, inviável, levaria quase 15 anos. Mas olha o que acontece com 1 hora por dia, já se torna algo sustentável. E 2 horas por dia é o ponto de ouro. O equilíbrio perfeito entre progresso rápido e algo que dá para manter. Isso prova que não é sobre a intensidade, mas sobre a frequência do contato. E com o tempo, uma coisa muito curiosa acontece. A pessoa se dá conta de que não está mais estudando o idioma. Ela está simplesmente vivendo nele. Consumindo conteúdo, vendo vídeos, ouvindo música, de forma totalmente natural. Então, para a gente fechar, é fundamental entender uma coisa. Fluência não é talento. Não é um dom que uns têm e outros não. E com certeza não tem nada a ver com sorte. Fluência, na verdade, é o resultado de um sistema bem desenhado, funcionando um pouquinho todos os dias. É um processo. É uma consequência da constância. E o resultado final disso tudo é quase mágico. Porque quando menos se espera, a fluência simplesmente está lá. Ela já faz parte de quem a pessoa é.